O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. São 2 horas. Boa noite, eu sou o Miguel Pina Andrade. Está na hora de atualizar toda a informação na Rádio Observador. O Ministério Público pede prisão preventiva para o casal francês que abandonou 2 crianças em Alcácer do Sal. É uma informação confirmada pelo Observador. As diligências no Tribunal de Setúbal retomam este sábado às 10 da manhã. A sessão começou às 6h40 da tarde desta sexta-feira, 2h30 depois da chegada do casal ao Tribunal de Setúbal. Foi interrompida mais de 5 horas depois, sem ter terminado. Portanto, vai ser retomada na manhã deste sábado às 10 da manhã. O casal vai pernoitar no posto da GNR de Palmela. À saída do tribunal, o padrasto voltou a gritar e chegou mesmo a dar murros na carrinha da GNR, onde seguia com os militares, um momento acompanhado pelo jornalista Ricardo Lopes. Atenção que a carrinha abre agora. Ele grita lá dentro, ou seja, o padrasto, ok, conseguimos ver grandes... Aí conseguimos ouvir. Exatamente. Conseguem ouvir? Acho que foi perceptível, eu coloquei o microfone mesmo lá dentro. Muito exatamente perceptível. Mesmo. Ou seja, estava bastante revoltado. O padrasto da criança continua com esta postura agressiva. Armagedão era o que gritava o padrasto das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal. A palavra bíblica para fim do mundo, Armagedão, era o que gritava o padrasto ao entrar na carrinha da GNR. A mãe das 2 crianças recusou-se a responder às perguntas do juiz, ao contrário do padrasto, que se disponibilizou a prestar declarações. Este sábado devem ser conhecidas as medidas de coação. 8 distritos do norte e centro de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e de trovoada. É o que adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Vão estar sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e também Braga. Está em vigor até à meia-noite deste sábado. De acordo com o IPMA, estão previstos aguaceiros dispersos, sendo por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte. Depois do Partido Socialista, o Chega também diz que vai votar contra as alterações à lei laboral, pelo menos se o documento se mantiver tal como está. A garantia é do líder do partido, André Ventura. Em relação ao pacote laboral, acho que ficou claro que se o pacote laboral ficar assim, se esta legislação não for alterada, o Chega vai votar contra esta legislação laboral. Porque esta é a versão que conhecemos, não conhecemos outra. O Governo até agora também não nos disse que ia alterar, não transmitiu nenhum sinal. Acho que o sinal que se deve dar hoje ao país é o Chega vai votar contra a reforma laboral. Acho que é claro. Evidente. O Chega vai votar contra ele é mau. É mau para quem trabalha e é mau porque penaliza o país. A posição de André Ventura em relação ao pacote laboral. O líder do Chega anunciou ainda que vai pedir uma reunião com António José Seguro sobre outras reformas que o governo tem em carteira, como a do Tribunal de Contas. Confrontado com o voto contra anunciado do PS e do Chega, Luís Montenegro diz que os partidos da oposição têm medo de reformas. O primeiro-ministro pede que os partidos sejam mais consequentes quando apelam a que haja mudanças. Nós temos de ter em Portugal uma consequência naquilo que dizemos e naquilo que são os compromissos que firmamos com as pessoas. E eu vejo muita gente defender reformas estruturais, transformações estruturais no país, e depois quando nós queremos avançar com elas, por mais ponderadas, por mais equilibradas que sejam, é o caso da reforma laboral, não resistem àquilo que é eventualmente mais popular fazer e mais imediato fazer, que é deixar tudo na mesma. Declarações de Luís Montenegro em Vila Nova de Foscoa, aqui num registro captado pela RTP. 4 meses depois da tempestade Christine, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial insiste que a ajuda não chega a certas populações por lentidão das câmaras municipais. Ouvido no Parlamento, Manuel Castro Almeida deixa um apelo para que as autarquias mais demoradas se aproximem do ritmo das outras. Há casos notáveis de municípios que estão a fazer milhares de processos já resolvidos.
Também tenho que dizer que há outros municípios que estão muitíssimo mais lentos e alguns ainda não avaliaram nenhuma casa. Portanto, há uma grande disparidade no comportamento dos municípios neste processo e o apelo que eu posso fazer é que os municípios mais lentos se aproximem do ritmo dos municípios mais rápidos, que alguns dos quais já terminaram o processo. Manuel Castro Almeida, em declarações num debate sobre a aplicação de fundos do PRR e as indenizações a famílias afetadas pelas tempestades. Os dados do governo mostram que cerca de 20 autarquias já analisaram todos os processos, porém tratam-se de autarquias que, em muitos casos, têm um número reduzido de pedidos. As afirmações do ministro foram contrariadas por Pedro Pimpão, líder da Associação Nacional de Municípios e também autarca de Pombal. Pedro Pimpão garante que as câmaras municipais estão a fazer os possíveis para apoiar as vítimas das tempestades. Quanto ao presidente da autarquia da Marinha Grande, Paulo Vicente, reconhece atrasos. No entanto, atribui o problema à plataforma de dados. Parte destas candidaturas foram feitas logo no princípio e a própria plataforma estava mal concebida. Portanto, à falta de elementos, nós estamos a pedir aos municípios, aos requerentes, que venham completar os dados que estão em falta ou que estão incorretamente preenchidos. E estamos a dar um prazo para nos darem essas respostas e está a haver um ligeiro atraso. Paulo Vicente acrescenta ainda que a autarquia está a trabalhar afincadamente para conseguir verificar cada situação de forma rigorosa. Apesar dos poucos recursos humanos que temos disponíveis, alocamos bastantes técnicos à situação e isso até em prejuízo dos nossos próprios trabalhos, das nossas próprias competências. E, portanto, estamos lentos, não estamos a trabalhar eficazmente no assunto. Agora, a situação não é preto e branco. A situação é que temos que verificar e sermos rigorosos na análise destas candidaturas. As declarações do autarca da Marinha Grande, em resposta ao Ministro da Economia, que acusa alguns municípios de lentidão na verificação de processos para os apoios às casas afetadas pela tempestade Christine. Este tema está em destaque a esta hora no site do Observador. É assinado pelo editor adjunto de política Miguel Santos Carrapatoso. António José Seguro conta com os autores para travar a desumanização impulsionada pelos avanços da inteligência artificial. Foi isso que defendeu na cerimónia dos 101 anos da Sociedade Portuguesa de Autores. O Presidente da República diz que progressos da inteligência artificial são inegáveis e deixa um apelo aos autores. Sabemos pela história da humanidade que é impossível travar este processo. Em linguagem mais coloquial, poderíamos dizer que não é possível deixar de ver aquilo que já vimos. Ou seja, não podemos deixar de ver os progressos, nem todos positivos, da inteligência artificial. As obras dos autores estão tocadas por uma espécie de divina imperfeição, que se as torna humanas e capazes de construir memória futura. É por isso que o papel dos autores é tão importante. E é por isso que devemos evitar a fragmentação do conceito de autor e a sua desumanização. Estamos a tempo, no meio dos inegáveis progressos atuais, de proteger a humanidade que nos resta. Contamos com os autores. O Presidente da República, António José Seguro, nas comemorações do aniversário da Sociedade Portuguesa de Autores, onde foram distinguidas personalidades como Sérgio Godinho e Pedro Abrunhosa. Na atualidade internacional, Donald Trump esteve reunido com a principal equipa de segurança nacional. O presidente norte-americano equaciona novos ataques no Médio Oriente. A informação é avançada pelo portal Axios, que adianta ainda que o presidente norte-americano está a considerar voltar à ofensiva militar no Irão, caso não haja avanços de última hora nas negociações. Isto numa altura em que Trump promete que a guerra vai acabar muito em breve. Foi pelo menos isso que afirmou no comício republicano em Nova Iorque. We have stopped them. They're not going to ever have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. A garantia de Donald Trump de que o Irão não vai ter uma arma nuclear. Do lado iraniano, a indicação é outra. Teherão afasta que um acordo esteja próximo com os Estados Unidos. No entanto, confirma as visitas ao país dos enviados do Paquistão e do Qatar no âmbito do processo negocial. É uma garantia do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros na televisão estatal do país. O líder da tutela diz que as divergências com os
Estados Unidos são profundas e amplas, o que impede um acordo em apenas algumas semanas de negociações. O Irão está a considerar uma nova proposta dos Estados Unidos. Têm ocorrido várias trocas de mensagens nos últimos dias. Voltamos a Donald Trump porque o presidente dos Estados Unidos volta a sugerir um envolvimento do país na Groenlândia. O presidente norte-americano publicou esta sexta-feira uma imagem na rede social Truth com a legenda Hello Greenland. Isto numa altura em que os Estados Unidos estão a expandir a missão diplomática na ilha. Na quarta-feira, o enviado especial de Trump à Groenlândia, Jeff Landry, afirmou à Agence France Presse que os Estados Unidos devem voltar a colocar a sua pegada na ilha. Marco Rubio assegura que os Estados Unidos estão prontos para retomar as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, depois de ter assumido que até agora os contactos com o objetivo de alcançar a paz foram falhados. O secretário de Estado norte-americano sublinha que a guerra só pode terminar com um acordo negociado e não havendo uma vitória militar de qualquer um dos lados. É o ponto final neste noticiário. A informação está de regresso às 2h30. Até já.